Uma coisa muito importante é que nós terminamos uma Copa do Mundo e na Copa do Mundo se falava muito qual era o jogador que mais tinha participado de Copa do Mundo. O Pelé, que foi o grande astro do futebol do século XX, considerado o atleta do século, só disputou 4 Copas. Das 4 Copas, ele só jogou 14 jogos. Ele jogou 4 jogos na primeira Copa, jogou 2 na segunda, jogou 2 na terceira e jogou a Copa inteira em 1970. Mas só jogou 4 Copas. Então, o Messi e o Cristiano Ronaldo me parece que estão passando para a história como os 2 únicos jogadores que participaram de 6 Copas. O que eles não sabem é que essa Copa minha é a 7ª. O que ele não sabe é que eu já fui candidato em 89, já fui candidato em 82, em 90, em 94, em 98, em 2002, em 2006, em 2022. Sendo que nós ganhamos, se eu ganhar essa, são 4 Copas. Eu não vou ter chance de disputar o Penta, porque eu resolvi, depois da gente entregar o Brasil perfeitamente para o povo brasileiro, nós vamos sair de férias para namorar mais uns 20 anos. Esse é o meu desejo. Eu queria agradecer aos partidos que estão aqui. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, aos companheiros militantes, mulheres e homens do PT, aos nossos deputados e deputadas estaduais, aos nossos candidatos, aos nossos deputados federais e deputadas e às nossas candidatas. Quero agradecer a todos os candidatos a senadores e a governadores que estão aqui. Quero agradecer os companheiros do PSOL que estão nos apoiando nessa grande caminhada. Quero agradecer aos companheiros do PSB. Muito obrigado, João Campos, por estar aqui. E, sobretudo, Renata. Muito obrigado. Renata, quem não sabe, é a viúva do Eduardo Campos, uma companheira de muito tempo de luta. Quero agradecer a presença do companheiro Lupe, a representação mais nobre do trabalhismo no Brasil, herdeiro do Leonel de Moura Brizola, que era herdeiro do Getúlio Vargas e que era herdeiro de alguém melhor do que todos eles, que eu não sei quem é. Quero agradecer aos companheiros do PV, que dão uma contribuição extraordinária ao PT quando a gente está discutindo a questão ambiental. Quero agradecer aos companheiros do PCdoB, que estão comigo nessa luta desde 1989. Não é pouca coisa. Quero agradecer aos companheiros da rede, que além de estar conosco, traz para ser senadora de São Paulo a companheira Marina Silva, que junto com a Simone irão dar um banho aqui nas eleições para o Senado. Bem, companheiros, eu quero dizer para vocês que hoje é um dia de festa, mas é um dia em que a gente também é obrigado a sentir falta de muita gente que começou essa caminhada junto conosco. Que caminhou desde os anos 79, quando nós começamos a criar o movimento pró-PT. Não era fácil, naquele instante, a gente falar em criar um partido político. A gente estava na luta pela redemocratização do país. E eu lembro, Haddad, que num comício feito pelo PMDB, em São Bernardo do Campo, eu que era parceiro, sabe, de muitas caminhadas junto com o PMDB, quando eles falavam assim, porque é preciso liberdade partidária, liberdade de organização partidária o tempo inteiro, João. Todos eles falavam. Quando eu fui no palanque falar que eu ia criar o PT, tomei uma vaia. Por que tomei uma vaia? Porque a democratização que eles queriam era uma democratização só para eles. Não imaginava a criação. Mas também muitos partidos de esquerda não queriam que eu criasse o PT. Todos que já existiam se achavam
o Partido dos Trabalhadores. E quando aparece um trabalhador do jeito que quer que é o partido, eu era uma figura estranha. Aí eu fui chamado durante muito tempo de divisionista. Você não sabe a briga que nós tivemos com vários companheiros do PCdoB. Quantas brigas nós tivemos. O meu querido Haroldo Lima no Congresso Nacional não era fácil. E depois do PCdoB, através do João Amazonas, compreendeu a necessidade da gente estar junto. O PSB era um partido que tinha um líder que foi a única pessoa que eu assumi a responsabilidade de receber no aeroporto quando voltou do exílio. O companheiro Miguel Arraes. Foi o único que fui receber, porque ele voltou com muita humildade para o Brasil e voltou querendo conversar. Então a minha relação com o PSB também é histórica pela família do João, pelo doutor Arraes, pela Madalena, pelas filhas, pelos netos e pelo filho. A minha relação com o Eduardo Campos, ela foi uma relação, eu diria, extraordinária, pela lealdade, pela compreensão que eu tinha da necessidade de desenvolver o Nordeste. Da mesma forma, sabe, os governadores do Nordeste. Eu estou vendo aqui o companheiro Rafael, o companheiro Rafael do Piauí, a nossa companheira Fátima Bezerra do Rio Grande do Norte, o companheiro Eumano do Ceará. Estou vendo aqui o nosso companheiro Camilo, ex-governador, o Cid, ex-governador, Humberto Costa, ex-governador, o Gero, agora não é mais Jerônimo, é Gero. É o Gero, e o nosso governador de Sergipe, o nosso governador da Bahia, o nosso ex-governador do Ceará. Aqui tem 2 ex do Ceará, não, tem 3 do Ceará. Tem Cid, tem Camilo e tem Eumano. Então eu sou muito feliz, sabe, de estar com vocês nessa caminhada, sabendo que tem outros companheiros que gostariam de estar aqui, para a gente poder discutir um pouco o futuro desse país. Todo mundo sabe que nós somos a única candidatura, que nós não temos que contar uma mentira. Nós não temos que contar uma inverdade nessa campanha. Nós não temos que inventar nada para dizer para o povo. Quem é governo não pode fazer um programa de governo dizendo um monte de coisa que ele ainda não fez. Porque o povo vai perguntar, se vai fazer, por que não fez? O que motiva um governo ganhar as eleições é se o legado dele for merecedor de confiança e de respeito. Quem fez pode prometer mais. Quem não fez, não tem o que prometer. Essa é a lógica da nossa campanha. Eu queria que vocês... Eu sou muito azarado, porque todos que falaram antes de mim conhecem tudo que eu fiz. O Haddad conhece tudo, porque foi ministro da Educação mais bem sucedido que a gente teve, depois seguido pelo Camilo, que eu dei a tarefa para o Camilo bater ele e ser o mais sucedido, ele ia para o 2º lugar. E agora entrou o nosso companheiro, o ministro, sabe, Léo, que eu falei que tem que bater o Camilo. Então logo, logo vocês dois estarão, sabe, em 2º ou 3º lugar, porque o Léo vai ser o primeiro. E assim por diante, o Alckmin sabe tudo, porque eu, quando ganhei as eleições, eu tinha uma preocupação de escolher um ministro da Indústria e Comércio. Uma pessoa que conhecesse de indústria, que conhecesse de tecnologia. E eu fiquei procurando. Não foram poucas as conversas que eu tive com muita gente importante do... Ô Genuíno, tudo bem? Hoje tua salva de palmas para o Genuíno, que ele está aqui. E eu então fiquei procurando o gênio que ia ser meu Ministério da Indústria e Comércio. Quando foi um dia, várias pessoas me indicaram uma pessoa. Eu fui receber uma pessoa importante no mundo acadêmico. E essa pessoa sentou comigo e começou a falar. E eu gosto, às vezes, do intelectual que fala muito, porque ele fala muito, ele pensa que a gente não sabe nada e vai falando. Quando esse cidadão terminou de falar, quase que meia hora seguida, eu perguntei para ele assim, meu senhor, me conta uma coisa. Alguma dessas coisas que você está falando para mim, você já colocou em prática? Não. Mas se você não colar em prática, o que você está falando para mim? Aí sabe qual foi a genialidade de Deus?
me fez fazer a opção pelo Alckmin. Alguém que foi governador de São Paulo durante 16 anos, tinha cacife e autoridade moral de ser meu ministro da Indústria e Comércio. E vou te dizer, Alckmin, o Brasil nunca teve um ministro da Indústria e Comércio da qualidade que você foi esses 4 anos. Pode gravar. O Brasil nunca teve um ministro da Indústria e Comércio da qualidade do Alckmin, da competência política, do entendimento da necessidade da indústria crescer, porque ele juntava o conhecimento, a experiência de governar São Paulo e a habilidade política que o homem de Pindamonhangaba tem. Então eu quero repetir algo. O Brasil já teve muitos empresários, já teve muita gente sabida da Faria Lima no Ministério da Indústria e Comércio. Mas vou repetir, o Brasil nunca teve um ministro da Indústria e Comércio da tua competência. Portanto, é essa competência que faz você ser meu vice outra vez. Além da competência, a lealdade e o companheirismo. Eu sou obrigado a agradecer o Haddad, porque se não fosse uma conversa que eu tive com o Haddad, você não estaria na minha vida. E você entrou de forma muito positiva. Então, eu fico imaginando que nós vamos para uma campanha em que qualquer assunto, eu vou repetir, nós vamos para uma campanha em qualquer assunto, em qualquer estado, com qualquer governador, vocês podem ter orgulho de defender o que o governo federal fez naquele estado, porque eu duvido que na história do Brasil um presidente da República colocou tanto dinheiro nos estados como nós colocamos. E vou dizer mais, está aqui o Ricorda, que foi o coordenador do PAC, e agora a Tamira Belchior, que é a minha ministra. Nesse PAC de 2023 a 2026, 95% de todas as prefeituras, 99% receberam ou uma obra ou um equipamento do PAC. Eu duvido que na história do país, pegue da proclamação da República até agora e veja se houve esse fato inédito do respeito que nós temos pela prefeitura desse país. Então nós temos autoridade moral em cada cidade, em cada estado, de defender com orgulho aquilo que nós fizemos. Não aquilo que o Lula fez, aquilo que nós fizemos. Porque é importante não falar o governo do Lula, falar o nosso governo. Porque o governo não é só meu. E eu sozinho não faria o que está sendo feito. Eu duvido que quando a Sonia Guajajara for discutir, junto com o meu ministro do Povo Indígena, quem fez mais pelos indígenas, quem demarcou mais terras, eu duvido que tenha alguém no Brasil que tenha feito o que nós fizemos. Fizemos tudo? Não. Lógico que não dá para fazer tudo. Mas a gente vai caminhando. Deus levou 7 dias para fazer o mundo e ainda não acabou. Porque só vai acabar o dia que a gente acabar com o jeito ruim no mundo, sobretudo com a violência de homem contra a mulher desse país. E o PT tem que ter coragem, o meu governo tem que ter coragem de dizer alto e bom som: não tem problema que eu perca algum voto, mas não é necessário e não é possível. O cara vai ter que escolher, ou ele vota em mim, ou ele bate na mulher. Se bater na mulher, não precisa votar em mim. Pega a sua mão e vote em quem você quiser. Eu quero criar uma sociedade de respeito. Quero criar uma sociedade de compartilhamento. Uma sociedade em que as pessoas vivam em harmonia. Porque o casal, quando briga, ele passa o exemplo para a família, para as crianças que não tem nada a ver, que não pediram para vir ao mundo. Portanto, a luta contra a violência contra a mulher não é luta das mulheres, é luta de nós homens, que somos os violentos, que achamos que somos donos dela. Nós namoramos, achamos que somos o dono da namorada. Nós casamos, achamos que somos dono. Não existe contrato que permita ser dono. Então é parceiro, é companheiro, para viver da forma decente enquanto é possível viver junto. Quando não é, adeus, tchau, eu vou embora, seguir meu caminho. Esse é o lema do nosso partido. E as mulheres não têm que ter medo de denunciar. Agora tem, só para vocês terem ideia. Desde que nós fizemos o pacto, sabe, contra o feminicídio,
Nós já fizemos mais leis e mais decretos do que em 100 anos. E garantindo às mulheres direito. Está crescendo o número de denúncias, porque agora as mulheres têm garantia, estão denunciando e vão ter proteção. O cara vai ser preso logo. E ainda essa semana eu sancionei a lei do PIX para as mulheres receber pensão, do caloteiro que não quer pagar pensão para as crianças que ele pôs no mundo. E agora o cidadão vai ter que colocar tornozeleira. E vai ser uma tornozeleira moderna que a mulher vai acompanhar se ele vai chegar perto dela. É assim que a gente vai educar os homens a gostarem das suas mulheres. Até porque quando ele tiver raiva de uma mulher, ele tem que lembrar de onde que ele veio. Ele veio da barriga da uma mulher. Então agradeça a Deus. Essa é uma coisa muito importante. Mas eu queria dizer para vocês que eu vou falar do programa de governo dia 16, que eu espero vocês no estado da Vila Euclides. O estado da Vila Euclides é onde tudo começou em 79. E aí eu queria, recontar a história dos avanços que nós tivemos, das quedas que nós tivemos, e nada melhor do que lotar aquele estado da Vila Euclides. E eu conto com vocês dia 16, a partir das 10 horas da manhã, no estado da Vila Euclides. Você não vai entrar. Você não vai entrar. Bem, queridas companheiras, eu estava dizendo que eu sinto saudades de algumas pessoas que começaram comigo. No meu sindicato tem pouca gente viva da minha diretoria. Nem sei se está por aqui o Djalma de Souza Bom, eu sei que continua militando no PT. É um companheiro que está com 80 e poucos anos, 85, 86 anos. Ele seria o presidente do meu sindicato se eu não pudesse ser. Mas como nós fomos caçados, ele também não pôde ser. Mas eu sinto saudade de pessoas como Antônio Cândido. Eu sinto saudade de pessoas como o Enfio. Eu sinto saudade de pessoas como o Betinho. De pessoas, que ajudaram a gente a construir esse partido. Um companheiro como o Paulo Freire nos ajudou muito a gente construir esse partido. Há um companheiro Vefó, que depois saiu do PT, ficou azedo, mas eu não posso deixar de reconhecer a importância que ele teve na construção, Tem muita gente. Como eu não tenho o nome, eu tenho medo de esquecer, mas as pessoas foram muito importantes na minha vida. O companheiro Tuprici está vivo, ele não morreu, pô. Ele está aqui na minha frente. Eu acho que muita gente ficou pelo caminho. Muita gente. Eu às vezes lamento que essas pessoas não tenham visto o que aquela ideia que nós tivemos nos anos 80 ajudou a construir o país. Eu não falo as coisas para diminuir ninguém, mas eu conheço muito mundo. E o PT, a essência do PT, é que o PT é um partido político em que ensinou a esquerda a viver democraticamente na diversidade. Porque a esquerda não se conversava, João. Você que é muito novo, a esquerda não conversava. Quando eu criei o Fórum de São Paulo em 90, é porque eu tinha ido para o segundo turno com o Collor, e eu achei que a gente poderia educar a esquerda na América Latina através das eleições. Chamei toda a esquerda da América Latina para o Hotel Danúbio, em São Paulo, em junho de 1990, para tentar dizer para toda a esquerda que a melhor via para a gente chegar ao poder não era da luta armada, era da organização do povo e da eleição direta, e a gente participar do processo eleitoral. E assim nós ganhamos vários países na América Latina. O que é que no Chile nós ganhamos do Chile, ganhamos do Equador, ganhamos a Venezuela, ganhamos o Uruguai, ganhamos vários países. A Argentina, o Brasil, pela democracia, disputando o voto, sem matar ninguém e sem morrer ninguém. E a esquerda adotou. Ganhamos até El Salvador. El Salvador. Numa demonstração, no PT, as pessoas não se conversavam.
Todo mundo, eu não vou falar o nome das organizações aqui, porque não fica muito ruim, mas era duro. Então, a classe operária, liderada por pessoas como Olívio Dutra, Jacob Ittar, eu, Wagner, do petroleiro de Pernambuco, a gente conseguiu criar um partido em que a maioria, a primeira direção do PT é quase todo mundo sindicalista. E quase toda a esquerda revolucionária passou a trabalhar junto conosco. E passou, mesmo divergindo, cada um continua com o seu jornalzinho, cada um continua com a sua tese revolucionária, mas todos acatam as decisões que o partido toma, porque o partido é o guarda-chuva que unificou toda essa esquerda. Então eu sou grato. Eu não esqueço nunca que eu estava para desistir da campanha de 89. Vocês não têm noção do que é sofrimento. Eu fui para Manaus. Em Manaus eu peguei o avião e fui para Balbina ver o monumento à insanidade, que era a hidrelétrica de Balbina. E quando eu volto, eu vou comprar um jornal. Eu não, Ricardo Couto. E o jornal tinha uma manchete assim: Lula cai de 3 para 2,75. Ô cara, você sabe o que é um candidato ter 2,75? É ter nada. É ter nada. Eu falei, eu vou desistir. Naquele tempo eu pensei em chegar em São Paulo, convidar a Luísa Erundina, que era prefeita, para ela assumir. Porque senão, além de ficar devendo um dinheirinho, eu ia dever ponto para o Ibope. E como é que eu vou sair devendo ponto? Foi numa conversa com o João Amazonas. Faço questão de reconhecer isso publicamente. O velho João Amazonas. Foi numa conversa com ele que ele disse: ô Lula, nós temos que seguir em frente, meu caro. Vamos escolher o nosso público. E fizemos uma definição de falar para a classe trabalhadora, falar para a classe trabalhadora organizada. E foi daí que a gente foi para o segundo turno naquelas eleições. Eu não me esqueço nunca da ousadia. Por isso eu quero dizer a todo mundo: não fique preocupado com pesquisa, nem se tiver bom e nem se não tiver bom. A guerra não começou, o campeonato não começou, ele vai começar agora. Você veja, eu estou aqui hoje, Haddad. Eu estou aqui hoje, eu não posso falar que sou candidato. Eu não posso falar que você é candidato. Eu tive que falar que não sou. Eu então falei na Bahia, eu vou ser multado. Porque eu falei na Bahia, pedi voto para você. Mas eu não deveria ter pedido, porque só pode pedir depois do dia 15. Então, meu caro, é o seguinte: eu estou convencido. Vocês têm que preparar a campanha. Isso é que nem preparar a seleção. Melhor do que o Ancelotti, mas todo preparar o time. Nós temos time, nós temos futebol, nós temos o que entregar, nós temos argumento. Nós não podemos permitir que a essência da mentira, utilizada pela inteligência artificial, venha ganhar uma eleição nesse país. Esse país, a mentira não prevalecerá. O que vai prevalecer é a entrega que nós estamos fazendo ao povo brasileiro. Que eu não vou dizer. Ô Luizão, vocês já viram o nosso amigo ali, o Luizão? Ele faz o papel de pai do Paulo Vieira num documentário, numa novela que tem na Globo. Eu já vi você umas 4 vezes. Quando eu tenho tempo, a gente já fala: vamos ver aquele negão bonito, Luizão, contando mentira lá. Aí eu vou lá para ver. Bem, gente, eu trouxe uma coisa por escrito aqui. Olha como eu sou maluco. Maluco, beleza. Começou. O outro também. Olha como eu sou maluco. Peraí, vou te dar um abraço, cara. Mais do que um oi. Não, o outro, esse outro amor. Esse de cima, só esse aqui, essa folha. Tá bom. Deixa eu falar para vocês. O Haddad, você sabia que aqui em São Paulo nós temos 971 meninos e meninas recebendo o pé de meia?
Aquele programa que nós criamos achando que podia dar certo ou não, no Brasil já receberam pé de meia 7.200.000 jovens. E só aqui na capital, só no estado de São Paulo, são 971. Pegue o seu estado para ver quantos já receberam. Pegue. Uma revolução que nós fizemos para garantir que as meninas e os meninos não desistissem da escola para ajudar no orçamento da família. Resolvemos fazer uma bolsa e muita gente dizia que era gasto. E eu dizia, educação não é gasto, educação é investimento. Um preso aqui em São Paulo, Falcão, um preso na prisão comum aqui em São Paulo custa R$35 mil por ano. Um estudante no Instituto Federal custa 16 mil por ano. Numa cadeia de segurança máxima custa 40 mil por mês um preso. Um estudante na Universidade Federal fazendo um curso de engenharia espacial, que é o único curso de engenharia no Brasil, gasta 20 mil por mês. Qual é a definição? É que é mais barato investir em educação do que gastar dinheiro com prisão. E quem pode ir para a prisão é esse jovem, se a gente não der oportunidade. O companheiro Alckmin aqui foi injusto com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil, porque você está falando do BNDES. Nós temos que dar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, o BAD e o BNB, jogam um papel muito importante no desenvolvimento da economia desse país. Cada um com a sua característica. O BNDES, Luiz, é um banco bom. Pense num banco bom. Mas também só empresta dinheiro para quem não precisa. O cara tem que ter dinheiro. A exigência é tanta que o BNDES vai emprestando. Mas eu estou sabendo, Luiz, inclusive para o Nordeste. Quanto foi para o Nordeste? Nesse semestre, aumentou o investimento, empréstimo para o Nordeste, João, em 186%. Porque o BNDES não tinha caixa preta, como aquela coisa dizia. O BNDES tinha dinheiro para emprestar para o desenvolvimento. Como ele não queria fazer isso, ele preferiu dizer que tinha uma caixa preta. Ficou 4 anos. Aí, quando nós abrimos a caixa, era uma fotografia dele que estava lá. A caixa preta era a cara dele, que não sabia para que utilizar o BNDES. Tem uma coisa que a gente tem que aprender, porque nós temos que politizar a sociedade. A gente não tem que brigar, a gente tem que politizar, a gente tem que esclarecer. Porque, veja, tem gente que é palmeirense porque é palmeirense. Eu não vou convencer a virar corintiano. Tem gente corintiano que é corintiano, eu não vou conseguir virar palmeirense. E assim também tem na religião e tem na política. Ó, tem cara que é bolsonarista porque é bolsonarista. Mas tem um monte de gente que não é. E que nós precisamos convencer. Para que serve a nossa boca, a nossa língua? Para que serve o dom da palavra? Não é para a gente criar slogan. Por exemplo, eu estou vendo a menina da UFES, estudante de luta por uma nova escola. Olha, vocês só vão falar de uma nova escola se vocês falarem do que aconteceu já. Então comece esse caderno de vocês falando o que aconteceu na educação brasileira. O que aconteceu. Porque é um metalúrgico de São Bernardo do Campo, que está no peito da Janja aqui, essa fotografia desse menino. Levanta para o pessoal ver, Janja. Depois minha fotografia ninguém vê. Olha como eu era bonito. Dá uma olhada. Dá uma olhada a felicidade da dona Lindu, quando ela percebeu que estava me parindo. Ó, baianinho jeitoso. Eu sou resultado de milagres. Vocês podem crer. Eu sou resultado de milagre. Porque essa fotografia bonita, quando eu tinha 5 anos de idade, ela existe porque eu escapei de morrer de fome até 5 anos de idade. Tudo o que aconteceu na minha vida foi um milagre. Eu vim para São Paulo, foi um milagre. Meu pai ter traído minha mãe e estar com outra mulher foi um milagre que fez a minha mãe sozinha criar os 8 filhos e criou decentemente. Uma mulher que não sabia fazer um ó com copo, mas tinha um caráter que não cabia no mar, de tão grande que era. Tinha uma força de vontade maior do que o Oceano Pacífico, sem El Ninho. Tinha muita força de vontade. E ela criou um milagre de alguém que jamais imaginou ser da política.
Jamais imaginei ser dirigente sindical. Jamais imaginei ser vereador. Jamais imaginei ser deputado. Eu lembro que o PMDB, em 78, o Fabiano e o Marcelo Gato foram no sindicato me convidar para ser deputado. Não, você fez as greves de 78, você vai ser eleito. Eu falei, o Gato era muito meu amigo. O Gato, é o seguinte, não há cargo de deputado mais importante do que a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Eu vou continuar sindicalista. É isso. Então, eu vim para a política, foi um milagre. Daqueles que eu jamais imaginei. Eu disse para você, em 78, eu era tão ignorante que eu achava que eu não era. Eu achava, a imprensa dava manchete para mim. O operário puro. O operário puro. O operário que não gosta de política. O operário, era assim que eles me tratavam. Assim. Porque eles não querem que o trabalhador tenha consciência política. Eu lembro que em julho de 78, eu dizia assim, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta. Eu achava o máximo. Tinha jornalista que dava manchete. Lula, o puro. Lula, o santo, que não gosta de política. 2 meses depois, eu estava no palanque apoiando o Fernando Henrique Cardoso para o Senado. 2 meses depois. E ainda representando ele. Porque em vários comícios da cidade, era eu que ia falar em nome dele, que estava candidato na sublegenda do PMDB contra o Franco Montoro e contra o companheiro que foi presidente da Arena, reitor da Mackenzie. Hein? Ah, meu amigo Cláudio Lembo. Tá? Pessoa com quem eu tive uma bela amizade. E um homem de respeito. Sempre me tratou com muita deferência. Então, companheiros, tudo que eu era, não era para eu estar aqui hoje. Se eu estou aqui hoje, tem 2 milagres. Um de Deus e o outro de vocês. Porque um dia, vocês acreditarem, eu não esqueço nunca quando na convenção do PT em 89, o Eduardo Jorge me lançou candidato a presidente. Eu fui para casa pensando, esse Eduardo Jorge é meu inimigo. Como é que o cara pode me lançar candidato a presidente? Do outro lado tinha Aureliano Chaves, vice-presidente do Figueiredo. Ulisses Guimarães, o homem da Constituinte. Leonel de Moura Brizola, um cara que já vinha como presidente desde que estava exilado. Paulo Salim Maluf, Mário Covas, Afife Domingos, Roberto Freire. Ou seja, só tinha gente importante e está lá o metalúrgico. Eu fui para casa pensando algo, será que vai dar? Será que vai dar? E deu. Deu porque eu descobri que quando a gente tem trabalho de base, essa é uma coisa que me faz triste com a política de hoje. Eu quero que vocês saibam que eu sou triste com a política de hoje. Eu preferi o meu partido quando a gente tinha que vender uma camiseta para arrumar dinheiro, para colocar gasolina, para ir fazer outro comício. Esse negócio de fundo partidário, dessas coisas, não me agrada. Não me agrada porque está levando os partidos à promiscuidade. Tá? Essa é o que eu penso. Fez todos nós virarmos iguais. Eu fico imaginando, eu conheço gente daquele congresso de partido que recebe 1 bilhão por ano. 1 bilhão. Sem prestar contas ao povo brasileiro. E muitas vezes no Poder Executivo, a gente precisa cortar 10 milhões de uma escola. 10 milhões de um programa de saúde. Então houve uma inversão que nós precisamos mudar. Eu quero que vocês saibam que a minha 4ª presidência é para mudar muita coisa nesse país. Quero que vocês saibam. E vai ter briga com emenda parlamentar, vai ter briga com o papel que hoje tem o Poder Legislativo, que cada um... Esse dia eu peguei, Randolph, vou ter que vetar uma faculdade criada por você. Você aprovou no Senado uma universidade no Amapá. Eu sei que também em Minas Gerais aprovaram uma. Hoje então eu tenho que vetar
Porque a universidade é do presidente da República, não é de deputado ou de senador. Se eu não vetar, sabe o que vai acontecer? O ano que vem vai ter 503 universidades todo ano. Então eu não posso permitir que o presidente da República vá perdendo os seus direitos. O presidente da República vai perdendo o direito de indicar agência, vai perdendo o direito de indicar a ministra da Suprema Corte, vai perdendo o direito de indicar coisa do CAD, vai perdendo o direito de criar. Ou seja, daqui a pouco, qual é o direito que tem o presidente da República? Nenhum. Então a gente vai ter que discutir, e é bom vocês se elegerem, todos vocês. Não quero um primeiro suplente, eu quero todo mundo eleito, porque vai ter que ter briga democrática para a gente dar uma mudança nesse país. Eu não quero ser mais o presidente só do Bolsa Família, só do Brasil Sorridente, só é preciso mais, mais e mais. É preciso ser mais. E esse ser mais, a gente vai ter que mudar de comportamento. A gente vai ter que ser mais ousado. A gente vai ter que ser mais ousado para a gente mudar muita coisa. Por exemplo, na questão da educação, nós vamos ter que ter muita coragem, porque o Plano Nacional de Educação, ele propõe que em 10 anos a gente tem que ter não sei quantas pessoas formadas. Então significa, Dado, que a gente não vai poder ficar chorando atrás da miséria que sobra do orçamento. Significa que a gente vai ter que aprovar uma coisa especial para garantir que em 10 anos a gente resolva o problema da educação nesse país, porque sem educação a gente não chegará aonde nós temos o direito de chegar. Por isso é preciso investir. Ciência e tecnologia. É importante a gente tomar a decisão de investir mais, porque se a gente não investir em pesquisa, em formar cientista, a gente não vai chegar lá. A gente só vai trabalhando com o que tem. Hoje eu corto 10 milhões, amanhã eu tenho 5 para pôr, depois eu corto mais 10. Nós precisamos definir aquilo que é prioridade para o país, aquilo que nós precisamos entregar num projeto de 10 anos, de 15 anos, mas nós temos que dizer ao povo o que a gente vai fazer definitivamente, como nós fizemos a nossa indústria Brasil. Na verdade, o Alckmin fez um milagre junto com a economia para a gente fazer a indústria Brasil funcionar. Pergunte para as pessoas como é que está a indústria da saúde hoje no Brasil. E por que a indústria da saúde cresce? Porque nós temos um consumidor chamado SUS, que compra máquina. Só para você ter ideia. Só para você ter ideia. Como chama esse negócio? Implantou? Não. Hein? Implanou. Sabe o que é implanou? Os homens não sabem. Porque os homens não se interessam em saber das coisas. Implanou é uma coisa que substitui, sabe, anticonceptivo. É uma coisa que substitui DIU. É uma coisa que facilita. É uma coisa aplicada aqui na mulher que dura 3 anos. 3 anos a mulher não fica grávida. E é uma coisa milagrosa para a juventude. Para a menina de 16 anos, 17 anos, 18 anos, para dar tranquilidade à família e não estragar o futuro dela. Porque uma jovem que fica grávida com 16 anos, ela vai jogar o futuro dela fora e nós temos que proteger. Eu estou dizendo isso, sabe para quê? Ela tem que ter filho quando ela quiser. Ela tem que ter filho quando ela quiser. Por isso é que tem que ter planejamento familiar. Mas você sabe qual era o país que mais tinha comprado isso? O México. 80 mil cápsulas. Sabe quanto que nós compramos? 1.800.000. No Rio de Janeiro já caiu mais de 57% a gravidez de adolescente. É isso que é um milagre. E é isso que nós temos que fazer para ser desaforado. A gente não pode melhorar hoje e piorar amanhã. Ou pegar o Fome Zero, ou pegar o Bolsa Família. A gente acabou com a fome em 2014 na Dilma. Quando eu voltei em 2023, tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Eles acabaram com o Ministério da Cultura, com o Ministério da Mulher, com o Ministério da Igualdade Racial, com o Ministério do Trabalho. Ou seja, eles acabaram com tudo. Se a gente quiser fazer as coisas e passar para a história como governo e os partidos que transformaram o mundo aqui nesse país, somos nós da esquerda. Portanto, é preciso que a gente pare de brigar. É preciso que a gente pare de achar que a verdade está no nosso partido. A verdade está na nossa capacidade de unir todas as nossas verdades e construir uma verdade para todos nós. Trabalharmos juntos e ganhar essa eleição.
porque muitas vezes a gente briga muito. A educação é uma coisa muito básica. Eu queria dizer para vocês uma outra coisa, que eu já falei das mulheres. A recomposição da renda das famílias brasileiras. Essa é uma coisa que a gente não pode deixar de a cada ano a gente recuperar um pouco da renda das pessoas. E aí eu quero agradecer ao Haddad pela coragem e pela habilidade de negociar e a gente aprovar uma política tributária que estava há 40 anos esperando. E ainda mais, o mesmo Congresso que eu tanto critico é o Congresso que aprovou por unanimidade a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários, 5 mil reais. Aliás, uma coisa que eu vou dizer para vocês, se a gente não fez o reajuste, se a gente não fez o reajuste da tabela do imposto de renda para essa gente, ele vai diminuir os 5 mil. Portanto, a gente vai ter que cuidar de corrigir o que nós não fizemos. Porque quando a gente erra, nem sempre quando a gente está certa, a gente é reconhecido. Mas quando a gente erra, a gente toma porrada que não acaba mais. Então eu acho que a gente tem que fazer as coisas certas. É por isso que o Lulinha, aquele menino da dona Lindu, que vocês já ajudaram chegar onde eu cheguei, porque se não fosse vocês, eu fico imaginando o heroísmo de vocês. Eu pego um cara intelectual, está aqui, um intelectual do Rio de Janeiro. Sabe, eu fico imaginando o seguinte, um intelectual levantado de manhã para ir para a urna, para colocar o voto dele para presidente, para um cara que só tem 4 anos de escola. Isso é uma coragem revolucionária, cara. É uma coragem. A Luiz Mercadante, com tudo que ele aprendeu na Unicamp, depositar o voto no Lulinha, que ele sabe que é metalúrgico. Eu falava menos laranja. Tudo que era feminino eu falava, laranja era mulher. Então, eu não falava produção de laranja, eu falava menos laranja, não, menos laranja sofisticada era menos. Hoje eu já falo en passant. Hoje eu já falo até coisas que eu não sabia falar. E de vez em quando a Jorge me ensina a falar outras coisas. Mas eu quero dizer para vocês, companheiros e companheiras, que nós temos 5 compromissos para cuidar desse país. Prestem atenção, anotem o que eu vou dizer aqui, porque é para vocês cobrarem a imprensa também. Por favor, parem de olhar o celular e anotem aqui o que eu vou dizer. Eu sou candidato pela 4ª vez para resolver definitivamente o papel da educação nesse país. Eu sou presidente pela 4ª vez porque eu quero pagar uma dívida com os idosos desse país. É preciso que a gente saiba que a nossa população envelheceu e é importante que a gente saiba que nem sempre o filho que a mãe pariu cuida dela quando ela está velha, da mesma forma que ela cuidou dele quando ele fazia xixi e fazia cocô nas fraldas. Era ela que cuidava dele, ela que ensinou ele a comer, ela que ensinou ele a andar, ela que acordou de madrugada para matar a fome dele com uma madeira ou com um peito. Então nós temos muitos velhos abandonados hoje. Muitas pessoas que a família não quer, porque tem algum tipo de doença. Se tiver mal de Parkinson, mal de Alzheimer, coisa, as pessoas não querem. Aí o velhinho fica escondido numa sala, na frente da televisão. E eu quero, essa é uma coisa que eu sonho e eu vou fazer. Nós precisamos criar um programa para o idoso, não para ele ficar trancado. Queremos que ele tenha um lugar em que ele possa nadar, possa dançar, possa ler, possa ter filme, possa caminhar, possa fazer o que ele quiser, até namorar se ele encontrar uma parceira. Então, estejam preparados. Estejam preparados. Eu estou pensando isso, não é porque eu tenho 80 anos, não, porque eu tenho 80 anos, mas eu quero que vocês saibam. Isso é uma confissão minha. Hoje, com 80 anos, pelo fato de ter me preparado, eu estou infinitamente melhor do que quando eu tinha 57 anos, que eu tomei posse do meu primeiro mandato. Sabe por quê? Porque eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não vou conseguir parar a rotação da Terra. Ela vai continuar rodando. Portanto, os anos vão passando. Eu não vou conseguir parar a rotação, a Terra gira, os anos passam, e o ano que vem eu já tenho 81.
Com quem que eu quero brigar, Daratini? Eu quero brigar com a velhice. Eu quero brigar com a velhice. Por isso, eu levanto 5h30 todo dia. Por isso eu faço perna. Por isso eu faço braço. Por isso eu ando 1 hora. E hoje eu corro a 8 km por hora, coisa que eu não andava a 4,57. Porque eu quero vencer a velhice. Eu não quero andar arrastando as pernas. E é por isso que eu digo para as pessoas de idade, se mexam, pelo amor de Deus. Não é o médico que vai curar você, porque você só procura o médico quando você está precisando dele, porque você já está doente. Evite, você pode evitar. Melhore a qualidade da comida. Faça mais exercício. Se tiver que beber, beba com cuidado. E bebida boa. Não beba. Então, gente, eu quero provar pelo seguinte: quando a gente tem uma causa, todos nós temos que ter uma causa. A gente não pode nunca acordar dizendo: eu estou cansado, eu vou desistir, não está dando certo, como a vida é dura. Gente, ninguém tem o direito de acordar assim. Ninguém. Quando você acordar, cara, estica o peito. Se estiver cansado, anda um pouco. O que você não pode fazer é estar cansado de botar a bunda no sofá e ligar a televisão. Ande um pouco, vai comprar pão, vai passear com a sua mulher, vai andar com seu neto, vai andar com seu cachorrinho, vai andar sozinho. Você que cuida da sua vida. Não é plano de saúde, é você. Você pode evitar metade dos gastos que você tem com a saúde se você fizer o que a natureza manda você fazer. Eu aprendi isso. Aprendi isso. Por isso, queridos companheiros, eu estou inteiraço. Por isso, quando o Alckmin falou que eu sou um menino, é verdade. Quase que eu peço para a Janja, grita e diz que é verdade, Janja. Grita, Janja. É verdade. Para dar uma moral para mim, que eu estou precisando de uma moral. Outra coisa importante, a questão da defesa. Eu quero pedir para a esquerda, para mulheres e homens, parar com essa bobagem de achar que a gente não tem que ter preocupação com a defesa. Esse país tem 16.800 quilômetros de fronteira seca. Esse país tem 8.000 quilômetros de fronteira marítima. Além da nossa fronteira, nós temos 5.700.000 quilômetros de água sob a nossa responsabilidade. Esse país tem a maior floresta tropical do planeta. Esse país tem 12% da água doce do mundo. Esse país tem uma riqueza mineral que a gente não sabe ainda quanto temos. E esse país tem 210 milhões de preciosidade, que são homens, mulheres e crianças que nascem nesse país. E nós precisamos investir na defesa. Eu quero estar preparado para que ninguém invada esse país para levar o presidente como eles invadiram. Eu quero estar preparado para a paz. Quero estar preparado para a paz. Não é para a guerra. Quero estar preparado para ninguém ousar se fazer de besta conosco. Tá? Então é importante saber que nós precisamos investir na indústria da defesa. O Aloysio Mercadante tem ajudado com o BNDES e vai ajudar mais. Porque nós precisamos saber da importância da defesa. A Europa agora, depois da guerra da Ucrânia, a Europa ela está investindo 800 bilhões de euros. 800 bilhões. A Inglaterra está investindo, o Japão está investindo, a Alemanha está investindo. E nós? Haddad, quando eu cheguei na presidência da República em 2003, você sabia que o soldado brasileiro era liberado às 11 horas da manhã porque não tinha dinheiro para o almoço? Vocês sabiam? Vocês sabiam que todos os aviões que a FAB tem, fui eu que comprei? De lá para cá não se comprou mais nenhum. Vocês sabiam? Eu pergunto para eles por que não tinha. Não tinha porque isso nunca foi preocupação. E eu quero me preocupar. Quero me preocupar. Eu sei que aqui tem muita gente que tem um trauma por causa dos 23 anos de ditadura militar. Ô, gente, mas o tempo passa.
a gente evolui. A gente precisa saber o seguinte: se a gente não tiver seguro, qualquer dia alguém se mete a besta conosco. E eu quero estar preparado. E preparado investindo em tecnologia, Haddad. Ô Aloysio, investindo em tecnologia. Investindo nas coisas mais modernas que a gente pode. Por que um país do tamanho do Brasil não tem uma fábrica de drone? Como é que a gente vai controlar 16 mil quilômetros de fronteira, sabe, a pé? Se você não tiver drone, você não controla a fronteira. Então é o seguinte, eu quero que vocês saibam que eu vou levar a sério essa questão da defesa no meu 4º mandato. Eu quero que vocês saibam que eu vou levar muito a sério esse negócio de terras raras e minerais críticos. Tem muita gente metendo o dedo no nosso nariz, Alexandre Silveira. Tem muita gente metendo o dedo nas nossas terras. Isso vai parar. Isso é um patrimônio do povo brasileiro. Quem tem que lucrar com isso é o povo brasileiro. E nós temos que utilizar a nossa capacidade de investimento, de conhecimento científico e tecnológico, para a gente ser dono, de explorar, de transformar e de usar. Por que a gente não pode fazer bateria elétrica? Pode. Se a gente ficar só formando advogado, cientista político, a gente não vai. Nós temos que formar cientista. Tem um cara especialista naquilo. Seu filho da mãe, se for preciso, você vai para a China. Se for preciso, você vai para Garanhuns. Se for preciso, você vai para qualquer lugar. Mas você vai ter que estudar aquilo que o nosso país precisa. É isso. Nada contra advogado, que eu estou sempre precisando de advogado. Mas eu acho que nós temos que formar, investir mais em matemática, muito mais em inteligência artificial. Esse mundo digital é uma loucura. Então nós temos que induzir a meninada a estudar isso. Matemática, está ali o nosso professor de matemática, o governador do Piauí, o cara mais esperto que eu conheço no mundo está ali. Só perde para o Trump de inteligência e de pretenda. Mas o Rafael é matemático. E ele sabe que a primeira faculdade de matemática desse país fui eu que criei no Rio de Janeiro. Para os alunos que forem campeão da matemática nas Olimpíadas, a gente faz um vestibular, os melhores vão fazer matemática no Rio, com direito a apartamento, com direito a almoço, janta e café de manhã, até se formar. Tá? É esse país que nós vamos fortalecer. E essas terras raras para nós, Alexandre, se cuide. Trate de cavucar direito, porque nem chinês, nem americano, nem francês vão meter o dedo na nossa terra rara e no nosso minerais críticos. Eu acho que o Brasil não precisaria de inteligência artificial. Um cara que tem eu, o cara que tem o Haddad, que tem o Aloysio Mercadante, que tem esses caras que estão tudo aqui naquela mesa, tanta gente inteligente, para que inteligência artificial? Mas já que ela existe, eu vou deixar minha modéstia de lado, vou achar que ela pode ser mais útil que eu, e nós vamos ter que investir muito em inteligência artificial. A Esther Dweck está investindo, está pesquisando, está indo atrás, e nós vamos ter uma reunião para definir o que a gente vai fazer. Outra coisa, Alexandre, é com você outra vez, a famosa transição energética. Tá, essa coisa de data center, biodiesel. Puta merda, vocês não sabem o que aconteceu comigo, gente. Por isso que eu falo que é um milagre. Eu encontrei com a direção da Mercedes-Benz, uma empresa alemã. Antes de eu ir para a Alemanha, eles foram me visitar. E eu fiz um desafio para eles. Que eles vendem o tal do Euro 4, Euro 5, Euro 6, Euro 7. Todo ano, eles criam um mix tecnológico novo. Eles aumentam 15% o preço do caminhão. E eu fui dizer para eles que o Brasil não precisa do mix tecnológico dele no motor. Porque o nosso combustível é melhor do que o deles. E porque nós temos floresta que eles não têm. Nós temos uma mistura que eles não têm. E fiz um desafio ao presidente da Mercedes e ao primeiro-ministro Merz, que é um homem de direita, conservador, mas muito simpático. Como eu reclamei que ele veio a Belém e disse que não comeu a comida de Belém porque não gostou, eu falei para ele, quando eu vou na Alemanha, eu pego aquele carrinho que vende linguiça assada na rua, é aquele que eu compro para comer. E um dia eu fui visitar ela no médico, estava com a linguiça na mão, entrei com a linguiça comendo no gabinete dela. Você sabe que eu cheguei agora?
ele fez um churrasquinho para mim de linguiça, cara. E aí nós fomos fazer o teste do óleo brasileiro com óleo. O caminhão andou 100 quilômetros, Suplicy, com o óleo dele e com o nosso óleo. O técnico que inspecionou era o maior especialista da Alemanha em inspecionar motores alemães. O que aconteceu? O que aconteceu? O nosso óleo diesel é 67% menos emissor de gás de efeito de estufa do que o deles. Porque tem uma coisa que o Brasil tem que aprender. Nós não somos inferiores a ninguém. O que a gente é que nós temos uma elite colonizada. E por ser colonizada, ela sempre acha que os outros são melhores do que nós. Qualquer coisa produzida fora é melhor. Isso é complexo de quem não acredita em si próprio. Isso é como o cara ciumento. O cara só tem ciúme porque não acredita nele. Ciúme não é doença, não. É fraqueza. Eu diria um pouco de falta de caráter. Porque ou você acredita no seu taco, ou joga seu taco fora, cara. Porque se você acreditar em você, você não tem por que ter ciúmes. Você é fraco, fica achando, será que a minha mulher gosta de outro? Será? Se coloque no seu lugar, cara. E brigue, lute, trabalhe. Convença a mulher tratando ela bem. Convença a mulher respeitando ela. Não é dando um prato de comida ou ameaçando que vai parar no aluguel. Siga o exemplo da Dona Lindu, Janja. Dona Lindu, analfabeta, mãe de 8 filhos pequenos, teve a coragem de largar do meu pai e morar num barraco e cuidou de 8 filhos e transformou o Lulinha nessa coisa bonita que está aqui falando com vocês hoje. Tá? Bem, para falar disso, vou terminar dizendo uma coisa. Vira e mexe, Alckmin. Vira e mexe, a gente vê nos jornais. Fulano de tal é um bom gestor. Fulano de tal é um bom não sei das contas. Fulano de tal pensa no futuro. O PT só pensa no passado. Eu não penso no passado. Eu leio o passado para trabalhar no presente e para não errar no futuro. Essa é a leitura que eu faço. E é por isso que eu tenho orgulho de ir numa convenção do meu partido. Eu, que nasci contra o Getúlio na política. Eu nasci criticando a legislação sindical porque era cópia fiel da Carta de Lavoro de Mussolini. Eu nasci assim, durante muito tempo. Hoje, porque a idade, ela serve para a gente aguçar a inteligência. Ela serve para a gente reparar erros nossos no passado. Porque de vez em quando, cada um de vocês tem que sentar na cadeira ou colocar a cabeça no travesseiro e saber onde que a gente errou, onde que a gente acertou, o que que a gente poderia ter feito, o que que a gente não fez. E hoje, eu digo para todo mundo e vou dizer aqui para vocês. Todos os professores que estão aqui, todos, jornalistas, todos, sem medo de errar. Pegue a história do Brasil a partir da proclamação da República. Marechal Deodoro da Fonseca, 15 de novembro de 1889. Pegue a história dele e de todos os presidentes da República que chegaram no governo até nós. E veja quantos presidentes da República fizeram política de inclusão social nesse país. Ninguém é obrigado a acreditar numa palavra minha. Eu quero que vocês pesquisem, estudem. Agora é só chegar no Google e perguntar. Google, o que é isso? Ele conta para vocês. Pesquise. E vocês vão perceber que tem 2 momentos importantes de inclusão social nesse país. O primeiro, do doutor Getúlio Vargas, que não era um operário, era um fazendeiro, com a criação do salário mínimo em 1936, que tirou o povo do abandono para dar um salário. Depois, em 1943, com a criação da CLT,
que tirou o povo da semi-escravidão e deu direito, deu jornada de trabalho, deu férias, deu um monte de coisa para nós, que hoje muita gente acha ruim. Ah, CLT é ruim, é tudo coisa velha. Procure alguma coisa mais nova, porra. Procure, veja quem fez alguma coisa depois dele. Veja quem fez. Muitas vezes a gente fala contrato coletivo de trabalho. Contrato coletivo do trabalho pressupõe sindicato forte. Pressupõe sindicato forte. Sindicato fraco, Luizinho, não, Serginho. Sindicato fraco não faz contrato coletivo. É preciso o sindicato ser forte, muito organizado. E nós temos ainda poucos no Brasil, porque eles também enfraqueceram agora. O Temer teve a coragem de enfraquecer ainda mais, com o apoio do Paulinho da Força Sindical, que vai pedir voto para vocês agora. Então vocês tomem cuidado. Então, depois do Getúlio, quem foi? De quem? Faz de conta que eu estou narrando um jogo na Globo. De quem? De quem que a segunda política de inclusão social é nossa? É do governo Lula e do governo Dilma. Vamos nós. Se vocês pegarem, eu estou dizendo isso porque é importante vocês saberem para o debate. Porque o debate não é da televisão. O debate é com você, quando estiver na feira, no escritório, no comércio, que uma pessoa fala mal. Você tem que saber para argumentar. Você também tem que saber argumentar. Você também tem que saber. Você, sobretudo, Maria, tem que poder argumentar. Porque o argumento perdeu força. A mentira ganhou força. Então você tem que saber tudo que foi feito. Tudo. Você não acha estranho, gente? Eu, um simples torneiro mecânico, ter que olhar para vocês e dizer para vocês por quê que a elite brasileira, que governou esse país tantos anos, não fez o que tinha que fazer? Por que ele não investiu na educação? Por que não criaram o ProUni? Por que não criaram o Reúne? Por que não financiavam os fiéis? Por que não criaram o Pé de Meia? Por quê? Por que não fizeram um programa habitacional como Minha Casa Minha Vida? Quem é que conhece uma casa verde amarela que o traste disse que ia fazer e não fez? Quem conhece? Quem é que mais cuidou do povo indígena nesse país? Quem é que mais reconheceu terra quilombola? Só para você ter ideia, Benedita, nesses 3 anos e meio, 49% de todas as terras quilombolas legalizadas foram nesses 3 anos e meio do nosso governo. E é difícil fazer, porque tem decreto com dinheiro depositado há 5 anos, que ainda não foi resolvido. Eu tive uma reunião com as mulheres negras, era dia 8, não sei se vai ser mantida, para a gente discutir. Vou levar a Advocacia Geral da União, levar o INCRA, levar o Ministério da Igualdade Racial, que eu quero tirar todas as barreiras, porque o que impede é a barreira burocrática. É a barreira burocrática. Quando a gente aprova uma coisa que a gente anuncia, o Haddad é especialista nisso. A gente anuncia uma coisa, a gente anuncia, faz um ato, chama a imprensa. Quando a gente pensa que está acontecendo, não está acontecendo. Por que não está acontecendo? Porque caiu no cara da Caixa que não entende do mesmo jeito. Caiu no cara do Banco do Brasil que não entende. Caiu no Ministério um cara de segundo escalão que não entende. E aí as coisas vão demorando. E no governo, eu criei uma coisa chamada transversalidade, que parece boa, mas não é tão boa. Porque o que acontece com a transversalidade? Quando a mídia reúne 10 ministros e tem uma dúvida que ela quer levar para mim, o ministro que não quer aprovar, não quer que ela leve para mim. Fala, vamos discutir mais um pouco, vamos aperfeiçoar mais um pouco. Para que levar problema para o presidente? Não, o presidente está lá para resolver os problemas. Quanto mais problemas chegar na minha mesa, mais rápido será a solução. Então, nesse quarto mandato, vocês vão ver. Eu não quero Lulinha paz de amor, eu quero Lulinha porreta. Eu quero Lulinha que vai fazer o que a gente ainda não fez. Porque o básico nós já cuidamos. O povo já está comendo, o povo já está dando benefício. Vocês não têm noção do significado dessa agora tem especialista. Vocês não têm noção da revolução desse programa. Agora que nós estamos com o básico garantido, agora é hora de dar um salto de qualidade. Agora é hora de pensar nesse país. Qual é o país do futuro que eu vou lhe entregar quando você, Haddad, depois de governar São Paulo por 8 anos, quiser ser presidente da República? Ou você, Rafael,
Porque quem sabe sai do Piauí o próximo. Ou quem sabe do Rio Grande do Sul, ou quem sabe do Ceará, ou quem sabe de Pernambuco. De algum lugar vai sair, e da Bahia. De algum lugar pode sair. Então nós precisamos definir, essa eleição agora é para definir que país a gente vai deixar do ponto de vista das coisas que nós ainda não fizemos. Então, meus queridos companheiros e companheiras, eu sou obrigado a terminar agradecendo a vocês o carinho e a nossa amizade de tantos anos. Eu sei que muitas vezes vocês ficaram frustrados comigo em alguma coisa. Eu sei que nem sempre eu pude entregar tudo do jeito que vocês queriam. Mas quando a gente governa, a gente não faz tudo o que a gente quer. A gente faz muita coisa que a gente pode fazer e outras a gente não pode fazer. É importante vocês saberem, porque governar é decidir. E toda vez que você toma decisão, você tem que escolher um lado. Toda vez. E muitas vezes você não consegue tomar as decisões que você gosta de tomar. Eu peço desculpa pelos erros que eu cometi, peço desculpa pela coisa que eu não fiz, mas eu quero dizer para vocês que o nosso governo está dando a vocês armas, argumentos, sabe, que vocês nunca tiveram na história desse país. Você tem um governo que entregou mais do que prometeu e que vai entregar muito mais. Só depende de vocês. Um beijo no coração de vocês e até dia 16. Dia 16 é um grande dia. Dia 16 é para lotar o estado da Vila Euclides. Eu quero senador, quero deputado, candidato, candidata. Eu quero até perpétua vai. Eu quero vocês no estado da Vila Euclides. Porque lá não vou mostrar café no bule. Lá vocês vão ver a cobra fumar. Lá vocês vão ver o começo da grande vitória. O povo brasileiro tetra. O povo brasileiro tetra se preparando para o Penta e depois para o Hexa e depois não sei para quanto mais. O dado concreto é que nós não temos o direito de permitir que a extrema-direita volte a governar esse país. Um beijo no coração, gente. Contem comigo.